Hoje nós vamos revelar as 5 crenças que estão te impedindo de crescer. E sabe o mais importante? Você vai conseguir quebrá-las. Eu tenho certeza absoluta que você faz e parece que você não sai do lugar dentro da sua empresa. Ou ainda, parece que as coisas não acontecem sem ter você junto. Isso são crenças que talvez estejam fazendo com que o seu negócio esteja afundando. Tenho certeza que ficou curioso, né? Então vem comigo e vamos mudar. Roda a vinheta. Executive Consultores, desde 2016, atingindo resultados. Estes 2 gestores inquietos trazem mais de 40 anos de experiência empresarial, 20 em multinacionais e mais de 100 projetos pelo mundo. Inscreva-se no canal e transforme, você também, o seu negócio. Olá, nós somos a Executive Consultores. Eu, João Razini, juntamente com meu amigo MH, nós somos 2 ex-expatriados e ex-executivos de multinacional. E sabe o que a gente faz atualmente? Nós ajudamos você, empresário, a entender se o seu negócio dá dinheiro e se sim, é possível aumentar as suas retiradas. Adivinha quem está comigo, dividindo tela? Sim, ele, MH. Tudo bem, MH? Fala, João. Tudo na paz aqui, e aí? Tudo dentro das condições normais de temperatura e pressão, a famosa CNTP das nossas aulas de química. MH, vamos lá. O assunto de hoje, ele vai se resumir na palma da mão aqui, não? 5 crenças, tá? 5 crenças que estão fazendo com que os nossos empresários estão afundando sem perceber. E o bate-papo hoje, MH, vai ser bem straight to the point, bem direto ao ponto, tá? Nós vamos falando uma de cada vez e aí nós vamos dando os nossos pitacos. Vamos agregando o nosso valor. E eu vou começar com a primeira já, que é a empresa... Primeira crença, a empresa precisa do olho do dono. Por que que isso seria uma crença, MH? É uma crença comum, né? Uhum. Um clichê, digamos assim. E que talvez seja um clichê mal interpretado, porque sim, a empresa precisa do olho do dono, mas isso não significa que o dono precisa estar envolvido em todos os detalhes da operação e da empresa. É justamente pela empresa precisar do olho do dono que o dono precisa estar supervisionando a operação, né, pensando aonde a empresa quer chegar, ao invés de estar se metendo em detalhes do dia a dia, ou não em detalhes, mas em todos os detalhes, né? Selecionando quais detalhes ele vai se envolver. Você sabe que isso é um tanto quanto contraditório com o que a gente vem falando às vezes, tá? Por que eu vou te falar isso? Em um dos nossos vídeos, nós falamos muito que a melhor estratégia é a boa execução. É o dono estar ali no operacional, né? E ao mesmo tempo, a gente fala que ele também tem que ter uma visão estratégica, certo? E quando a gente olha exatamente essa crença, a empresa precisa do olho do dono, que nós, como executivo, e baseado no que a gente já viu aí, muitas vezes isso faz com que aquele poder limitante que a gente fala tanto, o famoso gargalo, às vezes o empresário é o gargalo. O empresário que não está deixando a empresa crescer. É o empresário que está limitando o crescimento. Por quê? Porque tudo tem que passar por ele. Então, você vê como tudo na vida e como a Executive trabalha, a gente não vai nos extremos, tá? A gente trabalha de forma que, tem horas sim que você tem que ter uma visão estratégica, tem horas sim que você tem que ter uma visão operacional e executar, né? Mas o que você não pode ser
é o poder limitante, é o gargalo do teu negócio. E essa é uma crença que, na minha visão, essa crença de a empresa precisa do olho do dono, tome cuidado, porque às vezes você está limitando o crescimento da sua empresa por você achar que tudo tem que passar pela sua mão. Existem áreas, sim, específicas que tem que estar na sua mão, né? E existem formas de você ter as coisas na sua mão sem executar. Indicadores, controles. Ah, vamos burocratizar a empresa. Não estou falando isso. A executive não é disso, tá? A executive é direto ao ponto. Vamos tentar ser pragmáticos, sempre. Mas existem formas de você não ser o poder limitante da sua empresa, fazer com que ela cresça e que você tenha, ao mesmo tempo, controle. Certo, MH? É isso. E até para dar um exemplo, esses dias, agora a gente está fechando o ano, né? Então a gente acaba traçando algumas metas aí para os clientes, e a gente tem um cliente específico que ele tem uma unidade da empresa dele e ele pretende abrir novas. Então a gente estabeleceu uma meta de quantas novas unidades ele precisa abrir. E ele perguntou o seguinte, ele falou, será que eu aguento? Eu falei, como assim? Não, será que eu aguento financeiramente? Será que eu aguento mentalmente? Né? E aí a resposta foi o seguinte, falou, bom, financeiramente, primeiro que você não deveria se preocupar, porque você deve procurar os recursos de outros que queiram investir no negócio que você já montou. Então você não deveria colocar dinheiro próprio. Mentalmente, você também deveria estar passando a preocupação. Se você quer ter mais de uma unidade, você quer ter 5, 10, você eventualmente vai ter que passar a operacionalização do dia a dia de cada unidade para outra pessoa coordenar, para que você consiga coordenar 5 a 10 unidades. Certo? Então, essa de a empresa precisa do olho do dono, simplesmente o que a gente quer quebrar é não se preocupe com todos os detalhes, se preocupe com o detalhe que você precisa para crescer. E eu já vou aproveitar que você falou sobre isso, sobre esse caso do nosso cliente, e eu vou para o segundo, tá? A gente tinha até colocado uma ordem aqui, mas esse, na verdade, é o quinto, mas eu vou fazer o link com esse ponto aí, que é o quê? Se minha empresa crescer, olha outra crença, se minha empresa crescer, terei mais trabalho e preocupações. E isso se torna uma crença. Desculpa, isso se torna um poder limitante também. E é uma crença que todos os empresários têm. O MH acabou de dar um depoimento que foi exatamente o questionamento que ele recebeu no momento que estava sentado com o cliente. Isso, exatamente. Então, essa é a crença número 2, e isso é muito comum, né? Muito comum de você temer o crescimento, porque o crescimento vai significar mais trabalho. Não que as pessoas tenham medo de trabalhar, mas não tem medo elas têm medo de não dar conta do trabalho e aí não conseguir entregar com os seus compromissos. E assim, o que a gente sempre fala para os nossos clientes eu acho que a gente mais quer, e é o que a gente bate muito na tecla, é essa questão da gestão do crescimento. O que é o crescimento? Uma forma de você crescer é você abrir uma filial, por exemplo, que é esse exemplo que a gente está falando. E para você abrir uma filial, para você chegar nesse ponto, dar esse passo, você precisa estar organizado. E o que é estar organizado? Né? Você precisa ter uma equipe estruturada. Tá? Porque a partir do momento que você tem papéis e responsabilidades claros, a partir do momento que a operação flui sem a necessidade de você estar junto, você está sim pronto para abrir uma outra operação, para abrir uma filial e assim por diante. Então, muitas vezes o nosso cliente fala, mas eu terei mais trabalho. Será que é que você terá mais trabalho ou você não está preparado com o que você tem hoje, porque você não está criando seus indicadores, você não criou sua equipe, você não tem papéis e responsabilidades claros, você está falhando na comunicação, com que faz com que você pense que você terá mais trabalho.
Quando, na Isso. verdade, sim, você terá mais trabalho. Lógico, você está iniciando uma operação nova. É óbvio que você vai ter. Porque você, no início, você vai querer estar junto. Você não vai pegar 1 milhão, 2 milhões e falar, tá aqui, abram para mim. Não, não é isso que a gente está falando. O que a gente está falando é necessário sim você arrumar a casa primeiro para depois dar o próximo passo. E aí aquele trabalho que vai vir do crescimento é aquele trabalho bom que a gente fala. É aquele trabalho que você vê o resultado. É aquele trabalho que você tem que fazer o relacionamento com os novos clientes. Você tem que fazer relacionamento, talvez, com novos fornecedores e assim por diante. Né? Que aí é um trabalho um tanto quanto estratégico. Por isso que essa crença tire da sua cabeça. Porque talvez o problema não seja esse, se a minha empresa crescer, eu terei mais trabalho. Não, o problema talvez esteja dentro de casa. Primeiro vamos varrer a casa, vamos limpar a casa, vamos chamar alguém para ajudar, para arrumar, para daí, depois você partir para o crescimento. É perfeito, João. Então, essa crença eu penso da seguinte forma. Ela é tão importante, só que se você não quebrar todas as outras 4 que a gente está falando aqui hoje, se você não quebrar essas 4, essa agora que a gente está falando, ela vai ser verdade. Ou seja, se você não quebrar essas 4 que a gente está falando, se você crescer, você vai ter mais trabalho. Isso então, mesmo. Você precisa quebrar essas outras 4 para que isso não se torne realidade. Exatamente. E tem uma outra coisa que eu gosto de lembrar muito, assim, uma coisa que meu pai me falou quando eu era criança. Acho que um dia que eu estava meio entediado, não sei, né? Gurizão, assim, sem nada que fazer, não tinha internet na época. E meu pai fez a seguinte pergunta: o que você e o presidente dos Estados Unidos têm em comum? Eu falei, eu não sei, pai, nada, né? O presidente dos Estados Unidos, eu sou um gurizão aqui. Falei, não, tem uma coisa que vocês têm em comum. O que é? O tempo. Vocês dois têm as mesmas 24 horas no dia. Agora, o que ele faz com o tempo dele é bem diferente do que você faz com o seu tempo. Então, se a gente for pensar hoje, veja esses caras assim, Jeff Bezos, Elon Musk, né? E a gente tá pegando assim, os maiores bilionários do mundo, os maiores empresários do mundo. Mas você não precisa ir muito longe. Você pode olhar outros grandes empresários aí na sua cidade e ver, poxa, você tem as mesmas 24 horas, só que ele está gerenciando, sei lá quantas empresas, fazendo um monte de coisa, e eu tô com medo de crescer. Né? Ou seja, é possível, porque o tempo é o mesmo para todos. E aí, pegando o gancho nisso aí, eu vou para a terceira crença. Se quiser algo bem feito, faça você mesmo. Você viu como é um imbróglio, né, cara? A gente acabou de falar, se minha empresa crescer, terei que trabalhar mais. Aí já vem a outra crença, que é, se quiser algo bem feito, faça você mesmo. Ou seja, então tá, cara, coloca a empresa no teu colo e fica você e a empresa. Só que você não vai conseguir atender cliente, faturar, operacionalizar. E o que é isso? De novo, isso é uma crença que faz com que você não cresça. E para você crescer, você precisa eliminar esse tipo de crença. Como que você elimina essa? Se quiser algo bem feito, faça você mesmo. Me ajude, Mega. Não, assim, para mim essa é algo que está assim, muito atrelado ao perfeccionismo. Então, você precisa ter uma margem boa de aceitar o que não é perfeito. Né? Porque senão você está perdido, porque as coisas não são perfeitas. A gente tá submerso no caos, se você for ver bem. Então, se você não tem um limiar assim de aceitar muitas vezes o como ao invés do como poderia ser, você vai entrar num ciclo de ansiedade maluco, não vai conseguir produzir, não vai conseguir realizar nada, né? Então, eu estou falando assim num caso extremo de uma pessoa altamente perfeccionista, né? Ela fala, não, tem que ser eu. Mas, veja, passa a bola para frente,
né? E escolha as suas batalhas e veja, né, onde que você realmente, nesse momento, precisa trabalhar e garantir que aquela parte não pode falhar, digamos, né, na nossa conversa aqui, os gargalos, né? Foca no gargalo. O resto, assim, aceite que não vai ser perfeito, porque no final do dia não vai fazer tanta diferença assim. Eu acho que você definiu bem, a gente está no caos. A gente vive no caos. Cabe a você, empresário, saber gerenciar da melhor forma possível. Isso. E às vezes gerenciar da melhor forma possível é exatamente isso que o MH falou. Você tem que mudar a sua forma de pensar. O perfeito talvez não vá sair mesmo. Né? Às vezes não sai Mas mesmo. faça a gestão, a gestão da sua expectativa. A gestão de expectativa com o seu cliente. Né? Porque realmente, às vezes o problema está no nosso psicológico. Porque a gente quer sim. O perfeito. A gente quer o perfeito. E aí vem um outro, o quarto, que que também está totalmente ligado com isso aqui, tá? 5, então, não posso largar meus clientes. Tá? E esse é uma crença, é um medo, vamos dizer, que faz com que você diga sim para todos os clientes e tudo de forma urgente. Né? Sim. E muitas vezes também isso, a causa raiz disso é porque você também internamente não está estruturado. Muitas vezes não, 98%. Né? Pois é, Por não estar estruturado, é um comum vai lá. de empresa que cresce muito na base de um fundador que é forte no comercial. Né? Então a empresa cresceu por conta dos relacionamentos que ele desenvolveu, ou chegou até certo ponto por causa dos relacionamentos que ele desenvolveu, por causa do network, da confiança que ele conseguiu gerar. E aí o problema disso é quando o crescimento chegou no teto, bateu no teto. E ele não consegue delegar ou treinar outra pessoa para fazer isso. E aí ele está numa encruzilhada. Que aí ele precisa ou se dedicar exclusivamente a isso e delegar outras partes da empresa. Fala, não, então assim, eu vou ser o cara comercial, você é a cara da empresa, etc. E sou eu, porque a coisa não vai para frente se eu não estiver fazendo isso. E delegar todo o resto. Ou ele vai ter que se replicar, né? Clonar ele de alguma forma, que nunca é o caso, eu estou falando exageradamente, mas criar uma segunda vertente que possa tentar replicar o que ele faz. Mas não partir dessa crença que sou eu, né? Sou eu o negócio, a empresa ele quer falar comigo. Isso é algo que vai te limitar. E, de novo, gestão de expectativa. Porque muitas vezes o cliente, sim, ele quer falar com ele lá. Que é mais fácil, já entende, já tem o vício. Mas cabe uma conversa franca, verdadeira com o seu cliente. Olha lá, a partir desse momento é o fulano. Se você tiver ainda alguma, né? Você consegue diminuir, você consegue gerir esse tipo de coisa de uma melhor forma. Né? Perfeito. Se comunicando João, melhor. Conversas aqui, a gente já teve várias com clientes assim. Uma essa semana, acho que ontem ou anteontem. Existem clientes e clientes. Você não precisa tratar todos da mesma forma. Então, você pode segmentar isso. Tá bom, para a empresa crescer, eu preciso agora de outra pessoa comercial. Vai ter que ser outra cara do negócio. Mas eu vou segmentar meus clientes aqui, e esses aqui que são o creme de la creme, que são os top, aí eu vou atender. Mas outros clientes que já se perder também não vai fazer tanta diferença no final do dia, posso delegar para outra pessoa. Exatamente. De novo, olha só, o que a gente está falando é olhar para dentro de casa, arrumar a casa,
para você sim estar preparado para esse tipo de situação. Porque sim, você precisa delegar, né? Porque é impossível você sobreviver neste caos, sendo que você é a pessoa que vai cuidar 100% do comercial. Uhum. Você é Sim. empresário. É impossível. É impossível. Né? Então... O truque é você estar... Você sabe que você está imerso ao caos e você ser flexível com relação ao caos, né? Exatamente. Um exemplo que aconteceu essa semana aí também. Que não tem a ver com as crenças, mas tem a ver com o caos. O cliente me ligou e falou assim, vou perder um funcionário. Eu soube que esse funcionário recebeu uma proposta, ele não sabe que eu sei, mas é uma proposta que eu não consigo cobrir. O que eu faço? Né? Aí é o seguinte, veja, esse é um problema que ele sempre vai acontecer. Porque você não é a empresa que mais paga no mercado. Então, isso sempre vai acontecer. Ou seja, você precisa, sempre que ele acontecer, você tratar ele sempre como o mesmo problema. Ele não é um problema novo, ele sempre é o mesmo problema. Então já esteja preparado para ele. O que você pode fazer? A pessoa não sabe o que você sabe. O que você pode fazer? Já procure outro substituto. Porque a hora que a notícia chegar, você já está pronto. Né? Faça isso e não se preocupe, porque esse problema vai acontecer hoje, vai acontecer amanhã, vai acontecer depois. E já saiba qual é a sua reação a esse tipo de cenário. Porque isso não é muito estratégico, né? Não. Né? E Então assim, você tem que resolver isso rápido. A gente sabe da carência de mão de obra também. A gente sabe que a vida não é um mar de rosas, né? A gente sabe da carência que nós temos de mão de obra, né? Mas também nós não temos outra opção, a não ser ir atrás de outro. Se tivesse outra opção, ok, mas não tem. E aí vem para a quinta crença, porque a gente já está chegando quase no final. Meus funcionários não se importam com o sucesso da minha empresa. De novo, faz um link com o que você estava falando. Sim, e também com aquela história que a gente falou da dor do dono, né? Meus funcionários não se importam com o sucesso da minha empresa. Então, por que ela é uma falsa crença? Porque ela é uma expectativa falsa de você exigir isso dos seus funcionários. Exato. Né? É óbvio que eles não têm o mesmo vínculo emocional e de risco financeiro que você tem com a aquele empresa. CNPJ, exatamente. Né? Eles não assinam por aquilo. Exatamente. Não assinam. Agora, cabe então, sim a você fazer a gestão de expectativa. Ter claro quais são as metas daquela pessoa. Ter claro os papéis e responsabilidades daquela pessoa ou daqueles funcionários. Porque aí sim você vai criar dentro de você que eles estão alcançando aquilo que eles estão sendo pagos. E eles não são os donos. Isso. Mas para isso você precisa estruturar. Você precisa sentar, criar, estruturar papéis, responsabilidades, metas claras e passar isso para o seu funcionário. Né? Então, o que a gente pode esperar dos nossos funcionários é que eles se importem muito com a função deles e com o trabalho deles. Isso é algo que a gente deve esperar, né? Você querer pessoas que estejam trabalhando para você, pessoas que querem crescer junto com a sua empresa, se importam com a qualidade do seu trabalho, isso sim. Agora, ele tem uma preocupação no âmbito geral da empresa, a mesma preocupação que você tem, isso é esquece. E mesmo porque, se a empresa cresce, ele tem que crescer, e tem que crescer isso aqui também, ó. Dinheiro. Porque no final do dia, todo mundo trabalha por causa de dinheiro. Sim. Então, também não adianta de nada você crescer e o teu funcionário não crescer junto com você, não aumentar o bolso dele. Então,
também a gente tem que fazer a meia-culpa aqui, do tipo assim, cara, crescer também significa isso aqui para o meu funcionário, né? E se você tiver tudo claro, certo, conforme vai vindo o crescimento, o teu funcionário vai crescendo junto com você, junto com a empresa. E aí essa crença de que ele não tem dor de dono, você vai ver que não tem que ter mesmo. Ele só tem que fazer acontecer dentro das regras claras que ele tem. Dentro do Certo, universo MH? dele. É isso, João. Então, o que isso tem a ver com dobrar as retiradas? A gente sempre fala de gargalo no aspecto Exato. físico, mas muitas vezes o gargalo é mental. Você precisa se livrar de algumas crenças para poder, então, olhar a sua operação e fazer a empresa desaflorar. E nós começamos falando exatamente isso. O poder limitante muitas vezes está no dono. E quando a gente diz que está no dono, é na cabeça. E a partir do momento que você começa a eliminar isso e começa a focar naquilo que realmente deve focar, você vai ver que vai vir o crescimento. Se vem o crescimento, você aumenta as suas retiradas. É batata, como diz o outro. Certo? Gente, mais uma vez, muito obrigado. Compartilhe esses vídeos com a família, amigos, parentes. Nós estamos aí para agregar valor. Estamos nas redes sociais. Siga-nos nos Facebook, Instagram, YouTube. Nós temos canal no YouTube. Então, por gentileza, fiquem bem à vontade. Pode nos mandar mensagem. Pode mandar mensagem no nosso direct. E é Executive Consultores e executive.br. Tá bom? Valeu! Até a próxima. Obrigado. Tchau, tchau.